bem? Nós fazemos parte do Grêmio Estudantil da nossa escola. Eu sou a Andy. Eu sou o David Eduardo. Somos presidente e vice-presidente do Grêmio. Nós agradecemos, antes de mais nada, a todos os alunos da escola, a equipe gestora e a todos os presentes. Estamos aqui hoje para a inauguração de nossa nova sede. Para isso, vocês conhecerão um pouco sobre esse jovem que deu origem ao nome do Grêmio da Escola Corpo Primavera. Trata-se de um estudante como você, cheio de vida e alegrias, um jovem com sonhos, ideias e muitos planos, mas que infelizmente morreu muito cedo. Edson Luiz de Lima Souto foi covardemente assassinado pela ditadura militar em 1968. Os estudantes daquela época e muitos de hoje não se esqueceram disso. Hoje vocês então assistirão trechos de vídeos que mostrarão um pouco de tudo isso. E não se esqueça, tudo isso faz parte da nossa história, da história da juventude brasileira. Essa é a nossa homenagem a ele e também a você, que certamente tem muitos sonhos. Uma homenagem a todos os alunos da escola, sobre projetos e sonhos. Lute por eles e nunca desista. A vida vale a pena quando a causa não é pequena. Muito obrigado por estarem aqui hoje, nesse momento e nesse lugar. Sejam todos bem-vindos. Edson Luiz de Lima Souto, presente. Tem dias que a gente se sente. 28 de março de 1968. O secundarista paraense Edson Luiz de Lima Souto, 16 anos, morreu baleado no peito durante conflito entre policiais e estudantes no restaurante Calabouço, centro do Rio de Janeiro. Levado pelos companheiros para a Assembleia Legislativa, seu corpo foi velado, coberto com a bandeira nacional, outra do calabouço, e por mensagens de protesto. Mais de 50 mil pessoas se aglomeraram em frente à Câmara e acompanharam o funeral em clima de revolta, até o enterro no cemitério São João Batista. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na volta do barco é que sente o quanto deixou. O restaurante Calabouço era um refeitório popular subsidiado pelo governo e destinado a estudantes do interior, vestibulandos e universitários. Desde o incêndio do prédio da União Nacional dos Estudantes, UNE, em abril de 1964, tinha se tornado o foco principal de agitação e resistência ao regime militar. De lá partiam as passeatas estudantis que tanto incitavam a vida da cidade e provocavam os generais. Em virtude das condições precárias de seu funcionamento e da má qualidade da alimentação ali servida, era alvo de críticas permanentes por parte de seus frequentadores. Foi durante uma manifestação de protesto contra essa situação que policiais invadiram o local e, investindo contra os presentes, deram início à barbárie que culminaria com a morte do jovem estudante. As circunstâncias da morte de Edson Luiz evidenciariam a intolerância oficial em lidar com as reivindicações estudantis. Prenunciaram a disposição do governo e os recursos truculentos de que se serviram para eliminar lideranças estudantis e coibir o movimento social que agitaria o Brasil durante o decorrer do ano de 1968. E sangraram o jovem, símbolo da causa estudantil nacional. Todos os teatros da Guanabara interromperam seus espetáculos em sinal de protesto, sendo a decisão aplaudida de pé pelo público presente. No Princesa Isabel, onde estava em cartaz a peça Roda Viva, os atores do elenco, ao tomarem conhecimento do incidente, fizeram 1 minuto de silêncio. Em seguida, suspenderam a apresentação e todos os presentes, convidados por um grupo de artistas liderado pelo paulista Plínio Marcos, seguiram para o funeral do estudante. Roda gigante, roda moinho, roda peão.
O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. Roda muito, roda gigante. Há exatamente 46 anos, o estudante Edson Luiz de Lima Souto foi assassinado pela polícia no Calabouço, um restaurante público para secundaristas no Rio de Janeiro. A partir daí, os protestos pela democracia e contra a ditadura militar ganharam força. O documentário Calabouço 1968, Um Tiro no Coração do Brasil, lançado hoje, resgata essa história. Participaram do lançamento do documentário artistas, jornalistas e líderes estudantis que fizeram parte de movimentos de resistência à ditadura militar. O filme retrata a morte do estudante Edson Luiz de Lima Souto. Ele foi baleado a queima-roupa pela polícia no restaurante Calabouço, no centro do Rio de Janeiro. Edson Luiz e outros estudantes faziam um protesto por preços mais baixos da comida e pelo fim da obra no restaurante controlado pelo governo. O Edson Luiz foi o que simbolizou esse sentimento antiditadura através de uma palavra de ordem, dizendo um estudante foi assassinado. Poderia ser o seu filho. Para mim, voltar à história e trabalhar sobre os estudantes de 68, que é um ano chave, não, para entender esse universo nosso de hoje, foi fundamental. Eu entrei com o meu trabalho na música, no cinema, nasceu o Calabouço, motivado pela comoção que me passou da morte do Edson Luiz. A morte do estudante foi estopim para mobilizações que pediam a redemocratização, como a passeata dos 100 mil, em junho de 68, no Rio. O filme também resgata a importância dos movimentos estudantis no período do governo militar. Ali foi um celeiro de militantes revolucionários. Dali saiu dezenas de companheiros que ingressaram na luta armada contra o regime militar. A data de hoje lembra uma morte que mobilizou o país e virou estopim para uma das maiores manifestações contra o governo militar. Era 28 de março de 1968. O estudante Edson Luiz de Lima Souto foi morto com um tiro a queima-roupa disparado pela polícia no restaurante Calabouço, no centro do Rio. Edson Luiz participava com outros secundaristas de uma manifestação que cobrava o fim das obras de reforma do restaurante administrado pelo governo. O ex-deputado federal Vladimir Palmeira era presidente da União Metropolitana dos Estudantes e acompanhou de perto esse momento histórico. O pessoal do Calabouço, não só o pessoal era mais pobre que os estudantes universitários, era combativo e também mais estreito. Então eles iam para a rua com um cacete enorme, entendeu? Uma bandeirinha do Brasil bem pequenininha e que eventualmente depredava, inclusive, automóveis da classe média, entendeu? As imagens do enterro, recuperadas no fim da década passada pelo cineasta Eduardo Escorel, mostram a grande mobilização causada pela morte do estudante. Movimento político que ganhou força e 3 meses depois foi um dos combustíveis da passeata dos 100 mil também no Rio, que assustou a ditadura. A entrevista do ex-deputado Vladimir Palmeira, que vimos na reportagem, faz parte do documentário Calabouço 1968, Um Tiro no Coração do Brasil, que vai ser lançado hoje no Rio de Janeiro. Vamos falar ao vivo com a repórter Flávia Grossi. Flávia, boa tarde. Quando é que o público vai poder assistir ao documentário? Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. Como você falou, o lançamento acontece hoje, às 5 horas da tarde, aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, que fica no centro do Rio. A sessão é aberta ao público, mas quem não mora no Rio ou não puder vir aqui hoje, vai poder conferir o documentário a partir de maio, que é quando ele entra no circuito brasileiro de cinema. Ao meu lado, o produtor do documentário, Paulo Gomes. Paulo, como é que foi a reação à morte do estudante Edson Luiz, que hoje completa 46 anos? A reação foi violenta. A ditadura militar fechou o restaurante e assassinou brutalmente o Edson Luiz. E que foi o detonador, foi o estopim
posterior às manifestações, não só de estudantes, mas do povo em geral contra a ditadura militar. Foi uma reação mesmo da população, porque foi um assassinato brutal de estudantes que frequentavam um restaurante de estudantes de baixa renda, e que o governo, além de não dar uma alimentação de péssima qualidade, não concluiu as obras do restaurante e ainda invadiu o restaurante, e o assassinato produziu isso. A prova disso foi a passeata do ICMil, que foi consequência e devido a esse assassinato de um estudante que lutava por direitos de comer melhor e poder estudar. Então a reação foi forte e justa naquele momento, naquela época. Muito obrigada. Luciana. O Brasil lembra hoje os 46 anos do assassinato do estudante secundarista Edson Luiz. Ele foi morto com um tiro no peito durante a invasão policial do restaurante Calabouço, no centro do Rio. Junto com outros estudantes, Edson Luiz participava de uma manifestação que cobrava o fim da reforma do restaurante, administrado pelo governo, comida de melhor qualidade e redução de preços. O local virou o centro de mobilização estudantil contra a ditadura, que entrava no 4º ano. As imagens do enterro, recuperadas no fim da década passada pelo cineasta Eduardo Escorel, mostram a grande mobilização causada pela morte do estudante. Movimento político que ganhou força e culminou 3 meses depois com a passeata dos 100 mil. E para marcar essa data, será lançado no fim da tarde, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, no centro, o documentário Calabouço, 1968, um tiro no coração do Brasil. E é um resgate da memória dos movimentos estudantis, né, Flávia? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Sim, é um resgate. Sobre esse assunto, eu converso com o Geraldo Sardinha, que foi um dos líderes do movimento estudantil que surgiu no restaurante Calabouço. Geraldo, qual que foi a importância do restaurante para a resistência à ditadura? Olha, companheiro, o Calabouço, primeiro nós éramos uma grande família de nordestinos que nos encontravam no Calabouço e de origem de classe proletária, camponesa, né? E naquele momento o Calabouço se converteu no celeiro de formação de quadros que no futuro foram incorporar a luta revolucionária em defesa do Brasil, em defesa das propostas que o governo constitucional defendia, né? Então o Calabouço era uma coisa que não podia continuar existindo dentro da ditadura civil-militar, né? Porque fomos nós, dali saiu vários companheiros que se incorporaram às organizações revolucionárias de resistência armada, né? Muitos perderam a vida, né? Outros se exilaram, né? Então o Calabouço teve uma importância fundamental na luta de resistência à ditadura civil-militar. Obrigada, Geraldo. Quem quiser assistir ao documentário, a estreia é hoje, aqui na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, que fica na rua Marechal Câmara, aqui 150, no 4º andar. A sessão é aberta ao público, quem quiser comparecer hoje às 5 da tarde. Carla? Obrigada, Flávia.